Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje mais um dia da nossa escola bíblica dominical. Agradecemos ao Senhor Deus por estarmos aqui juntos, presentes, online, e termos o privilégio de aprendermos mais dele, mais um pouco do Senhor Deus. Nós estamos acompanhando a trajetória de Jesus dentro do Evangelho de Mateus. E cada passo que ele dá, a gente aprende um pouco mais dessa trajetória tão linda e gratificante que nos trouxe vida eterna. Nós chegamos hoje na Escola Bíblica Dominical número 11. O título dessa Escola Bíblica é As Autoridades se Calam. E os capítulos de Mateus base são o capítulo 22 e 23. Para a gente tomar um pouco o retrospecto, Jesus ele começa seu ministério e sua pregação principalmente na Galileia, região de origem dele. E lá ele começa a criar muitos discípulos e a chamar a atenção de muitos. A sua pregação era muito impactante e principalmente a sua pregação era feita por intermédio de parábolas. Parábolas eram e é ainda um mecanismo muito importante de ensino, de educação, de você fixar o entendimento daquela situação para o povo da época. E Jesus, nesse momento, ele sai da região da Galileia e se dirige a Jerusalém. Já estava chegando a Páscoa e era costume na época todos se dirigirem a Jerusalém, no templo principal. E no capítulo anterior, no capítulo 21, Jesus entra no templo principal e lá ele já começa a criar conflitos. Começam a acontecer conflitos em relação ao que os judeus pregavam na época, do que era o entendimento de Deus e o que Jesus estava pregando. E um principal conflito que é criado é que Jesus limpa todo o templo. Ele não concorda com os cambistas, com os vendedores, com as pessoas que no templo usavam aquele local para negociar coisas. Ele não concorda, ele entende que o templo é um local de oração, de adoração a Deus, que é o verdadeiro propósito. E aí ele começa a criar conflitos. Posto essa situação, ele estando em Jerusalém, no templo principal, e criando conflitos, os conflitos começam. E ele já inicia a sua pregação no templo, que era costume da época, fazendo um paralelo entre o reino dos céus e o banquete de um rei, no capítulo 22. Jesus ele ilustra uma parábola de que existia um rei muito poderoso e que o filho dele iria casar. Ele preparou todo o banquete com bezerros, ovelhas e fez um banquete muito bom e convidou seus convidados principais. E ele pediu para que seus servos buscassem os convidados. Ocorre que os convidados foram refutados, ou melhor dizendo, os servos foram refutados pelos convidados, os convidados deram as costas e mais, maltrataram os servos e os mataram. O rei, furioso, foi lá e matou esses convidados. E, vendo que ainda as bodas de seu filho, o casamento de seu filho estava posto à mesa e que precisaria de convidados, mandou seus outros servos buscarem qualquer pessoa que encontrasse na cidade, pessoas que não faziam parte do seu convívio, e chamou, e buscou, e vieram muitas pessoas de fora, e essas pessoas participaram das bodas de seu filho. E no final da parábola, Jesus fala que esse rei, vendo um dos convidados que não estava vestido com vestes nupciais, este rei o tirou
das bodas de seu filho e o jogou para fora, onde haveria sofrimento e ranger de dentes. Essa parábola ela figura muito, ela mostra muito o nosso exemplo como cristão, o nosso exemplo como crentes. Deus, na sua infinita sabedoria, ele preparou o seu povo para que esse seu povo, o povo de Deus, fosse realmente o convidado para as bodas. Mas este seu povo não aceitou, desprezou, deu de costas. Então Deus, na sua infinita sabedoria, preparou o Messias e trouxe essa palavra para nós gentios, nós que naquele momento ainda não fazíamos parte desse banquete. E Deus convida-nos para participar desse banquete, dessas bodas. Ocorre que muitos serão convidados e poucos serão salvos. Essa é a máxima que existe por trás disso. Durante as bodas, muitos participarão dos templos, muitos se dirão cristãos, mas poucos serão salvos. Aquele que não se vestir de novo, aquele que não usar uma veste nupcial, e aí o paralelo da veste nupcial não é roupa, tecido, roupa bonita, e sim ter uma vida nova, uma vida transformada, não será salvo. Muitos são convidados, muitos vão aos templos, muitos dizem fazer oração e muitos dizem ler a Bíblia ou entenderem dos projetos de Deus, mas poucos serão salvos, porque poucos realmente trocarão as novas vestes. E quando a gente fala em novas vestes, as nossas vestes da nossa mente, ter um caráter humildade, fé, respeito, justiça, vida moral ilibada, amor ao próximo, coração pronto a servir. Essas são realmente as verdadeiras vestes que Deus espera de nós nessa festa grandiosa que é o reino dos céus. Jesus, terminando essa parábola, que ficou muito fácil dos seus seguidores, das pessoas que estavam lá, entenderem o que realmente era o reino dos céus, começa a chamar a atenção das autoridades locais, aos fariseus, aos saduceus, e estes começam a planejar uma forma de pegar Jesus no contrapé, de tentar incriminá-lo em alguma coisa. E aí os fariseus, junto com os herodianos, que eram outra ramificação dos judeus na época. Na época existiam, a Bíblia cita 3 ramificações: fariseus, saduceus e herodianos. Provavelmente os herodianos eram os que mais eram ligados a Herodes Antipas, eram mais ligados ao rei da Judéia na época. E para a gente entender o contexto de tudo isso, a Judéia, que hoje é Israel, tinha um rei posto pelos próprios judeus, que era Herodes, e acima dele existia um império, que era o império poderoso mundial na época, que era o Império Romano. E esse Império Romano subjugava os judeus com tarifações de impostos. Então a Judéia, ela tinha um governo local, que era principalmente representado pelos herodianos, e tinha um império poderoso acima, que eram os romanos. O povo da época ele acabava sendo subjugado ou subordinado a esses 2 poderes: o poder local dos fariseus, dos sacerdotes, do rei da Judéia, e o império máximo acima, que era o Império Romano, que comandava tudo isso. Existia na época uma grande discussão sobre quem um verdadeiro crente deveria seguir. Deveria seguir a Judéia realmente, Herodes, ou seguir realmente a Roma. E aí
eles se juntam próximo de Jesus e lançam uma pergunta. É lícito pagar impostos ao César de Roma? É correto pagar esses impostos? E Jesus, sabendo das más intenções dessas pessoas, se saiu muito bem. Ele pede uma moeda, e a moeda estava cunhada com o rosto do César. Na época era comum o império dominante imprimir uma moeda local própria com o rosto do imperador, do César. E aí ele pergunta para os questionadores dele, quem que está nessa moeda? É o César. Então, dê o que é de César a César, e dê o que é de Deus a Deus. Jesus destrói todo esse questionamento com um entendimento que na época ainda não se tinha tão forte. Nós temos duas vidas, nós temos duas moradas. Nós temos a morada da terra e nós temos a morada do nosso céu, do reino de Deus. Nós temos duas cidadanias. E Jesus mostra a diferença entre uma cidadania e outra. Dê o que de César a César e dê o que é de Deus a Deus. Ele mostrou claramente que nós temos responsabilidades aqui nessa terra como passageiros, mas nós também temos uma máxima responsabilidade lá no reino dos céus com o Senhor Deus. Então nós temos que saber, termos discernimento do que é realmente dessa terra e o que é realmente do reino dos céus, o que é realmente de Deus. Esse é o entendimento máximo que Jesus está colocando aqui nessa parábola, nessa ilustração que ele faz. Depois dessa ilustração que Jesus fez, todos ficaram maravilhados e todos ficaram maravilhados e viram tamanha fé e tamanha sabedoria que Jesus colocava aí. Mas eles ainda não estavam contentes e eles queriam de todo jeito pegar Jesus no contrapé, pegar Jesus em alguma fragilidade. E aí foram os saduceus, que era uma ramificação judaica que não acredita na ressurreição, que não acreditava na ressurreição. Existiam duas principais ramificações religiosas, fariseus e os saduceus. Os fariseus acreditavam numa ressurreição do corpo, que depois que morremos, o nosso corpo era restabelecido e iríamos para Deus. Os saduceus não, era uma ramificação religiosa da época que não acreditava na ressurreição. E eles fizeram uma ilustração para Jesus. Afinal, você tem uma viúva que perde seu marido e ela casa com o irmão. Era tradição na época casar com o irmão tomar aquela viúva como esposa para continuar a geração do irmão. E imagine só, eles começam a ilustrar a seguinte situação. Imagine essa viúva casar com o primeiro irmão, ele morre, ela se torna viúva, casa com o segundo irmão, morre. E aí, sucessivamente, até chegar no sétimo. Então ela casa com 7 irmãos e eles morrem. E depois ela morre. Lá, depois que ela ressuscitar nos céus, com quem que ela vai se juntar como marido e mulher? Com qual dos 7 ela vai se juntar? Os saduceus eles colocam isso, pois eles não acreditam na ressurreição e eles queriam uma prova do entendimento que Jesus tinha a respeito disso. E Jesus se sai melhor ainda. Ele fala que nos céus seremos como anjos, não nos daremos de marido e mulher, não nos daremos de esposa e esposo. E Deus não é Deus dos mortos, e sim Deus dos vivos. Nós seremos vivos e não teremos dados uns aos outros de casamento, como aqui na terra. Jesus coloca um outro entendimento que para a época era uma surpresa, uma coisa nova, diferente, e que desbanca toda essa característica de entendimento dos saduceus.
E todas as pessoas em volta ficam maravilhadas com tudo isso. Aí a terceira ilustração é um dos fariseus, lá no meio, pergunta para Jesus: e qual que é o maior mandamento de Deus? Qual que é o maior mandamento da lei mosaica, da lei existente naquele momento? E Jesus coloca de novo, na sua infinita sabedoria, que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o seu entendimento. Esse é o primeiro. E o segundo maior é amar ao próximo como a si mesmo. Jesus coloca dois paralelos, duas situações. Se você obedecer esses dois mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, você consegue cumprir todos os demais mandamentos. E aí, mais uma vez, Jesus desbanca os seus questionadores com as suas palavras sábias. E aí Jesus questiona a eles: mas afinal, como que é a relação de Cristo, filho de Davi? Se Cristo é filho de Davi, como que fica essa situação? Davi vai respeitar a Cristo? Aí Jesus mesmo responde: como que Davi vai ter um filho que ele mesmo respeita como Senhor e Salvador? Então, ele faz um questionamento e mostra realmente o caráter de Cristo naquele momento. É muito importante como Jesus ele coloca todas essas situações e ele desbanca tudo isso. Aí nós imos para o capítulo 23, Jesus começa a fazer uma série de questionamentos da religião da época, mostrando o que é a verdadeira religião. E o principal questionamento que existe é: os religiosos da época eram aparência pura. Eles se mostravam como os principais, como pessoas com roupas e trajes muito bem elaborados. Eles gostavam de ficar nas primeiras posições nas reuniões. Eles gostavam de se demonstrar como oradores bons, mas o interior deles estava podre, estava cheio de pecados. Jesus está fazendo um paralelo como que aquela religiosidade da época estava extremamente deteriorada. Ela servia apenas de aparência. Era como se fosse um copo sujo, limpo por fora e sujo por dentro. Para que serve um copo, um prato? Limpo por fora, mas sujo por dentro? Nada, absolutamente nada. Você vai ingerir aquilo sujo. E ele faz outro paralelo com um sepulcro caiado, um sepulcro todo bonito, adornado, mas por dentro existe toda coisa de deteriorada, corpos deteriorados. É uma coisa, o que isso faz nós concluirmos hoje, como nós cristãos. O que é a verdadeira religiosidade? O que é a verdadeira religião? Aquela só bonita por fora e podre por dentro, ou aquela que a gente mostra realmente nosso íntimo por dentro e mostra realmente a nossa fé? É importante a gente colocar isso na nossa vida hoje como conclusão. Nós temos que saber o que realmente nós somos e nós temos que mostrar realmente o que nós somos de dentro para fora, o que realmente nós sentimos e que nós pensamos. Nós não podemos ser pessoas de aparência bonita apenas e dentro termos pecados internos, nunca isso. E finalizamos com essas lindas palavras de Jesus no capítulo 22 e 23 de Mateus. Agradecemos grandemente ao Senhor por essa elucidação de coisas que são atuais hoje e agradecemos a Deus sobre todo esse entendimento. Bom domingo a todos, irmãos, que o Senhor esteja com todos vocês, que Deus os abençoe mais e mais. Amém.